Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 24 de setembro de 2018, onde selecionei alguns instrumentos financeiros para avaliarmos e ver a probabilidade de movimentação para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra e venda de ativo financeiro. E lembrando que dia 11 e 12 de outubro, nós teremos o nosso quarto CBT, quarto Congresso Brasileiro de Traders, o maior evento de traders no Brasil, onde nós vamos reunir diversos palestrantes com os mais variados assuntos, onde você vai ter a possibilidade de adquirir conhecimento e fazer um network com outros profissionais. Então não perca, está realmente no fim as inscrições, nós temos praticamente mais esta semana de inscrição, então não deixa para a última hora. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, onde você tem todas as informações, os palestrantes, okay? O local, o endereço do local, a data e o horário certinho, okay? E o local para fazer a sua inscrição. Vamos iniciar a nossa análise pelo par Euro-USD. Euro-USD vem cumprindo com exatidão os padrões que temos estudados. Tivemos este padrão, onde nós tivemos o ponto D neste nível. A expectativa de movimento era um giro do mercado. O primeiro alvo, o ponto B do nosso padrão. Esta linha atingiu. E o segundo alvo é a base do padrão ponto AC, exatamente nesse padrão, e eu acabei de identificar um novo padrão já próximo do ponto D, okay? Nós temos o interessante seria o mercado estar atingindo esse nível para buscarmos uma venda, que vai coincidir com este nível de resistência em 1.18 e 500, podemos até arredondar, colocar um número redondo, psicologicamente acaba se tornando uma resistência mais forte, que vai convergir com o ponto D deste padrão de extensão, que é um butterfly. Nesta região, então, esperamos que o preço sinalize uma rejeição da continuidade desse movimento de alta, onde podemos ter aí uma correção até o ponto B, e uma continuidade até a base do padrão. Okay? Então vamos ficar atento nesta próxima semana. O preço atingindo este nível de preço pode nos dar boas oportunidades aí para trabalhar na ponta vendedora. Libra versus o dólar. Libra versus o dólar, a perna CD cumprindo, né, o seu alvo. Exatamente aqui nós temos essa região. Esta é a região máxima e esta é a região mínima de extensão deste padrão harmônico. Esse padrão dentro deste retângulo pode acontecer uma possível rejeição da continuidade de alta e um giro do mercado. E o que nós tivemos na sexta-feira? Uma sinalização de um candle aí que anulou praticamente 1, 2, 3, 4 pregões, anulando, então podemos ter aí uma expectativa do movimento de baixa para a próxima semana. Lembrando que aqui nós temos um suporte desta LTA já traçada, vamos ficar atentos, que podemos ter um repique do preço, mas a expectativa é uma força maior dos vendedores, entrou forte no último pregão aí na sexta-feira. Euro JPY. Bom, Euro JPY está bem interessante também, aqui estou visualizando um padrão, que nós temos um possível butterfly, que o ponto B seria em 786, então 786, e nós vamos ter esses dois níveis de extensão. Aqui nós temos este retângulo, e este retângulo é uma potencial zona de reversão. Vou desenhar aqui o padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto B, ponto C, extensão do ponto D. Com um sinal já, né, no último pregão aí, com um sinal de rejeição. Isso, né, pode sinalizar uma bela de uma reversão durante essa semana. Lembrando que o primeiro alvo é o ponto B.
e a base que está distante aqui, o ponto AC, seria alvos potenciais também, o mercado rompendo esse ponto B. Mas até o ponto B aqui, né, nós temos aí um alvo interessante, 1.200 pontos, onde nós podemos estar trabalhando aí na ponta vendedora com base nesse padrão. RSI mostra, né, uma divergência, tivemos um topo mais alto e a RSI não acompanhou, não fez um topo mais alto. Temos também aqui um padrão ABCD bem formado, AB e BC. E olha que interessante, apesar de ele se estender um pouco mais, ele está dentro do retângulo, esse padrão ABCD, ok? Que forma a perna ABCD, okay? Que seria a extensão do padrão e onde nós buscamos o giro do mercado no ponto D. O SD-Card. Bom, o SD-Card ele finalizou esse padrão, então era uma expectativa de alta que nós já analisamos semanas anteriores. Alvo era o primeiro alvo, ponto B, e segundo alvo era a região entre A e C. Tá? Faltou alguns pontos aí, 600 pontos, 60 pips para alcançar esse nível, okay? Mas o mercado rejeitou a continuação e veio buscar novamente essa região de 1.29000. Um suporte importante, vamos ficar então atento para o início da semana, o mercado rompendo esta região nos dá oportunidade para trabalhar na ponta vendedora, suportes neste nível, ou o mercado rejeitando, podemos ir buscar esse outro nível de resistência, 1.29.900, okay? Praticamente aí 800 pontos. Então o SD-CAD está bem numa região de decisão, rompendo venda e rejeitando continuidade de baixa, podemos comprar. O SDJPY. O SDJPY temos um padrão bem harmônico também, um bate que está formando que coincide, está convergindo com esse nível de resistência 112.900, ok? E tivemos um candle de rejeição, o preço batendo simetricamente na última região, que seria um 886 deste nível de retração da perna CD, ok? Um candle de rejeição, probabilidade então de um movimento de queda, onde nós temos o primeiro alvo, ponto B, e a base AC. NZD-USD. O NZD-USD foi bem bonito também, desde a semana anterior que nós vimos o ponto D, okay, do padrão, onde nós buscamos uma reversão, o mercado respeitou, né, deixou sinal, deixou um doji, fez candle de força, sinalizando a entrada de força compradora, pegou no primeiro alvo, ponto B, e já atingindo praticamente bem próximo da região da base do padrão, que é o último alvo. Agora o preço encontra em uma região, em uma resistência importante, tá? Uma região de decisão. Podemos observar que fez um candle de indecisão, um doji praticamente, sombra superior e sombra inferior com um pequeno corpo, né? O preço não se movimentou muito, com base entre máximas e mínimas dos candles anteriores. Vai ser decisivo, como nós analisamos no SD-CAD, okay? O mercado rompendo essa região, oportunidade para a ponta compradora, ou segurando, respeitando essa região de resistência, oportunidade na ponta vendedora. Aqui nós podemos ajustar, eu vou ajustar este nível, aqui nós temos um nível também importante de resistência,
Okay? Então vamos ficar atento aí o preço essa semana nesses níveis, nessas regiões em NZD e USD. AUD USD, nós desenhamos um padrão, né, no gráfico semanal. Nós tínhamos um padrão convergindo, olha que interessante, convergindo na mesma região, na mesma zona, no gráfico diário. A expectativa, né, desenhada aqui era de um movimento de alta, okay, que era um ponto D, uma região D, como falar nos vídeos anteriores. Okay? É interessante para quem está pegando a primeira análise, né, ver as análises anteriores, da semana anterior, que é uma continuidade, né, quando nós falamos comprando nesse nível, ok? Explicamos o porquê e aqui já é o resultado. Então o mercado ele realmente andou a nosso favor, foi lá, alcançou o ponto B e indo em direção à base do padrão. Okay? A expectativa do AUD USD a princípio é de alta, podemos ter uma parada, o mercado ele não sobe em linha reta, que nós podemos ter algum tipo de pullback para o mercado voltar a subir. A longo prazo eu vejo uma alta, devido a toda a estrutura do AUD USD, okay? Tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Mas vamos ficar atentos essa semana. Okay? O mercado ele pode vir a alcançar esse nível, que é um nível importante de resistência. Estamos aí praticamente 60 pontos, 60 pips, 600 pontos dessa região. Okay? O ouro encontra-se ainda dentro daquele canal que nós traçamos. Okay? O mercado está trabalhando nesse nível de suporte e resistência. Nós desenhamos um padrão no gráfico semanal. Esse nível, essa região aqui, era uma região importante de giro do mercado. O mercado veio próximo, né? Nós não sabemos ainda se o mercado romper essa consolidação, essa lateralização, o mercado pode confirmar que aqui realmente foi o ponto D. Ou rompendo abaixo pode vir aí testar ainda novamente e fazer um fundo duplo, tá? No ouro aí na próxima semana. Eu acredito que a próxima semana seja decisivo para a movimentação do ouro. O DAX, o índice alemão, também cumpriu o ponto D, o mercado subiu, atingiu o primeiro alvo, okay? Deixou um candle de rejeição, vamos ficar atentos, podemos ter uma correção do mercado. Aqui nós podemos traçar, ele deixou bem desenhado uma LTB, okay? Então aqui nós temos uma resistência importante do mercado, já sinalizando aí este nível de estrutura, um triângulo praticamente no gráfico diário, ok? Vamos aguardar o preço rompendo aqui, nós vamos ter níveis importantes de resistência, esse é um nível importante de resistência e outro nível, ok? O mercado rompendo essa resistência, temos esse nível de 12.550 a ser testado, ou rejeitando essa resistência, podemos ter um teste aí deste nível de suporte durante essa semana. SP500, bom, SP500, mercado, nós traçamos um canal que ele vem trabalhando já há um bom tempo dentro desse canal, respeitando essa linha, essa parte superior, se tornando uma resistência. O mercado semana testou este nível, podemos observar uma divergência do RSI, fez um topo mais alto do preço e o RSI não conseguiu acompanhar. Podemos ter uma debilidade nessa região, vamos ficar até para uma possível correção, né? Lembrando que nós temos níveis importantes de suporte, okay? Mas temos um alvo interessante para estar buscando em operação para quem quer se posicionar, principalmente no swing aí em SP500. Gráfico semanal, podemos ver máximas históricas, ok? Olha aqui uma divergência também bem aparente no gráfico semanal. O preço fez um topo mais alto e o RSI não acompanhou, deixando essa grande divergência entre preço e oscilador.
Então, SP500 eu dou preferência para buscar operações, principalmente no intraday na ponta vendedora, buscando toda essa estrutura, tá, já analisada e explicada. Mini índice da Bovespa, na nossa plataforma aqui com o Brás 50, nós desenhamos um padrão, okay? Nós desenhamos aqui um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, formou um padrão menor dentro da parte direita do padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O interessante é que os dois padrões estão convergindo no mesmo nível, que é próximo aos 83 mil. Okay? Então, quando estava nesse nível de suporte, a gente falou dessa possível, né, perna CD, que seria um potencial de compra. Já andou praticamente, após o nosso estudo, 5.600 pontos. Okay? Rumo aí a mais 4.400 pontos. E nesse nível é um ponto importante de giro de mercado, onde nós identificamos o ponto D, onde está convergindo dois padrões. Então vamos ficar atento, buscando estrutura, prefiro buscar operações na ponta compradora com base nessa estrutura do gráfico diário. O nosso real, o nosso real aí versus o dólar versus o real, também desenhamos uma estrutura aqui, um nível de resistência com base no gráfico semanal, convergindo com este padrão harmônico, um padrão de extensão butterfly, que onde essa região, esse nível, vou até estender um pouco mais, é um nível importante de resistência, onde nós podemos ter um giro do mercado. Na verdade, nós tivemos já um giro do mercado. Lembrando, primeiro alvo é a região do ponto B, então 3,94 é a expectativa de alcance do preço do dólar versus o real, e a base do padrão é o final 3,68 mais ou menos, ok? Então, expectativa de baixa. Claro que o preço ele não desce em linha reta, né? Ele vai fazendo aí as suas manipulações, correções do preço para a longo prazo alcançar, desenhar toda essa movimentação que estamos falando. E vamos à análise das duas principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. Bom, o Bitcoin ele está respeitando, né, todo o desenho técnico que nós fizemos já há alguns meses, né, que foi esse triângulo descendente, onde essa linha dessa LTB, dessa linha de tendência de baixa que forma um triângulo descendente com essa linha horizontal, tem que ser rompida. Ela tem que ser rompida aqui para vir buscar o primeiro nível de resistência em 7.300, depois o segundo nível em 8.300, o terceiro nível 9.700, até atingir o nível crítico, né, de 11.700, que somente rompendo este nível aqui nós temos um espaço para vir buscar o topo histórico. E esta semana o preço novamente ele testou o nível de suporte em 6.000, bem próximo a essa região, esse preço, e veio testar e parou exatamente na resistência. Exatamente na resistência aí já desenhada a semana, meses anteriores. Okay? A expectativa aqui é que o preço teste esse nível de resistência importante, rompa essa semana. Okay? Nós temos uma indicação já do RSI fechando acima de 50, mostrando uma entrada de força, com um rompimento, e vim testar pelo menos os 7.300 dólares, que é o preço do dia 4 de setembro. E aqui então vai ser um ponto crítico, né, uma região crítica, uma zona crítica de resistência, onde nós podemos ter uma decisão aí de realmente um movimento de impulsão de alta, até porque nós temos a formação de uma estrutura, de um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto BC, e impulsão de uma perna CD, okay, que nós já temos estruturada esta região. Okay? Mas tecnicamente olhando, tudo indica um movimento bonito e harmonioso durante as próximas semanas do Bitcoin. O Ethereum. Bom, o Ethereum um pouco mais desastroso, né, a movimentação do preço, principalmente para aqueles que estão comprados no Ethereum. O Ethereum aqui era um nível importante, 360, ele rompeu, okay, lateralizou e veio testar
um nível também importante que era de $200. Rompeu e voltou a trabalhar acima. Okay? Agora nós podemos traçar este nível de resistência, que o preço tem que romper os $250 praticamente. Rompendo este nível, essa região, nós temos espaço para vir buscar aí, onde vai ser uma região crítica, como nós temos no Bitcoin, aqui é a região crítica de $360 do Ethereum. Okay? Então vamos aí na próxima semana ver uma movimentação, o rompimento deste nível de 250, ficar atento a esse rompimento, buscando uma oportunidade na ponta compradora até o nível de $360. Okay, espero que você tenha gostado da nossa análise. Não deixe de visitar o site do Unitrader, www.unitrader.pro.br, onde nós temos bastante conteúdo gratuito, ferramentas, cursos, palestras, para você que quer conhecer, quer entender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo do mercado financeiro. Espero que você tenha gostado da análise da semana, um forte abraço e até a próxima.